Muito bem-vindos ao Porto Nerd! Eu sou o Porto e serei seu nerd hoje. E eu vou ser sincero, ultimamente eu tenho me sentido louco, doido de pedra. O ponto fora da curva, aquele cara que os amiguinhos olham no parquinho e falam: não vamos chamar ele pra brincar não, mano, esse cara é estranho, saca? E tudo isso porque eu não consigo concordar com a galera dizendo que Born Again, a segunda temporada, é a melhor coisa que já viu. Não dá, cara, não dá. Porque eu já acordei me sentindo coringa, tá ligado? Eu cansei de mentir pra mim mesmo. E eu finalmente entendi e aceitei que as séries da Disney, em sua grande maioria, só vivem de hype, mas nenhuma substância. Os caras não sabem o que eles estão fazendo de verdade. E, real, as redes sociais só atrapalham tudo. Tipo, existe um problema que é o famigerado problema da segunda tela, que a Netflix falou um tempo atrás, que é basicamente o quê? Eles assumem que a geração atual que tá consumindo o conteúdo vai estar mexendo no celular enquanto eles estão assistindo. Dessa forma, a galera da Netflix força com que os roteiros das séries sejam mais simples e mais tranquilos para que esse público que vai estar com a atenção dividida consiga consumi-lo de maneira mais fácil. Isso a gente pode ver em diferentes séries, mas recentemente foi extremamente sentido na última temporada de Stranger Things. E eu tendo a dizer que a Disney faz a mesma coisa. Se não no mesmo nível, pelo menos traz um pouco desse aprendizado e coloca aqui, principalmente na sua série de heróis. Tá, mas qual que é o grande problema do Demolidor que eu tô reclamando aqui? Vamos lá, eu vou fazer uma pergunta pra você e você me responde. Você se importa com qualquer personagem nessa série que não seja o Matt, o Fisk ou o Mercenário? Então é aí que tá o problema, meu jovem. Você entende? O problema de Born Again, o problema da Disney, é que eles não sabem construir personagens secundários. Esse problema começou desde a primeira temporada de Demolidor Renascido. Lá a gente teve um leque de novos personagens secundários. Tivemos o Cherry, a Kristen, a Heather, o Buck, o Hector Ayala, que é o Tigre Branco, a Angela Del Toro, a Vanessa Fisk, toda uma gama de personagens secundários que tentaram dar substância para o mundo em que a gente vivia. E ainda assim, todos os episódios só focavam no Fisk e no Matt. Se o Fisk ou o Matt não estivessem na tela, nada mais importava. Nenhum desses personagens teve um arco, nenhum deles teve um objetivo. Eles não pareciam pessoas reais na tela, eles não pareciam que tinham suas próprias vidas. Eles só pareciam ter importância quando a sua existência afetava a história do Matt ou do Fisk. E também não ajudou o fato de que a primeira temporada de Born Again basicamente tentou refazer todo o arco que já tinha sido feito na terceira temporada da Netflix de uma maneira muito pior. Mas tudo bem, sabe? Foi a primeira temporada. Ela teve uma série de problemas, ela teve que ser refilmada, tinham gravado 6 episódios e eles quiseram reutilizar esses 6 numa nova trama. Então assim, dá pra entender por que foi tão ruim lá. Mas o que eu não consigo aceitar é como isso foi carregado pra segunda temporada, sabe? Tipo, dá pra entender o motivo. Porque querendo ou não, quando a base não foi bem feita, é difícil você construir um castelo em cima. Todo mundo vai concordar. Só que, cara, eles tinham um trabalho, que era o quê? Ou você remove essa quantidade de personagens secundários, ou você dá mais importância pra eles. Mas seguir dessa forma de tratar todo mundo como, ele aparece aqui, ele aparece ali, e acabou, simplesmente não funciona. Quer um exemplo? Beleza, na segunda temporada, no final do primeiro episódio, o Cherry tem um ataque cardíaco. Alguém aí se importou com isso? Sério? Alguém aí virou e falou: meu Deus, o Cherry, não, ele não. Não, cara, eu sei que não. Sabe por quê? Porque eu acompanhei os chats, eu acompanhei os canais, os blogs, eu acompanhei o Reddit. Todo mundo falava a mesma coisa. Quem é Cherry, mano? Cadê o Mahoney? Eu quero meu garoto Mahoney de volta! Sabe? Ninguém liga pro Cherry. E como ninguém liga pro Cherry, ninguém se importa com ele ter um ataque cardíaco. E por que ninguém liga pro Cherry? Porque ninguém conhece o Cherry. O Cherry não existe como pessoa. Ele não tem gostos, ele não tem desejos, a gente não sabe quem ele é. Ele só existe pra ser o detetive que vai trabalhar com o Matt. Acabou. E é isso que ele faz inclusive na segunda temporada, até a hora que ele tem um ataque cardíaco e aí tiram ele da série. Só não sei se ele vai voltar depois, mas honestamente eu espero que não.
Outra personagem é a Ângela Del Toro. Ela foi estabelecida como essa criança revoltada que percebe as injustiças sociais que acontecem ao seu redor, e então a gente tem que ver ela se desenvolvendo. Só que o lance é, tem tantos personagens pouco desenvolvidos que a gente não tem tempo de ver ela se desenvolver. Então a gente tem aquela cena super dramática em que a mãe dela é presa, ela tem que reagir à cena, você vê que o mundo dela inteiro tá ruindo diante dela, e não tem peso nenhum, sabe? Eu acho que também não ajuda o fato de que, eu não sei, eu pessoalmente não achei que a atriz conseguiu vender aquela cena. Queria até saber sua opinião. Sou só eu ou vocês também acham que a atriz não conseguiu vender aquela cena? Mas, enfim, eu não acho que a culpa foi só dela. Eu acho que a culpa foi da personagem que não foi construída para aquele momento. Sabe? A gente não se importa com ela o bastante para que na hora que você vê o mundo dela ruindo pela segunda vez, você sente isso. E por que a gente não se importa com ela? Porque a gente não vê ela em nenhum contexto próprio. A gente não viu ela lidando com a morte do tio. A gente só viu aquela cena dela falando com o Matt, mas foi isso. Nós não sentimos como isso afetou o dia a dia dela. Nós não sentimos como isso afetou o antro familiar dela. Não tivemos uma cena de luto, não tivemos uma cena em que a gente consegue ver ela tentando superar isso, tentando se reconectar com a mãe, ressignificar toda a questão de heroísmo. A gente não vê nada disso. A gente vê ela em cenas específicas que só servem pro plot da temporada seguir em frente. Por exemplo, a mãe dela é presa. Logo, agora ela tem um motivo para invadir o porto e ajudar o Matt. E aí ela começa a usar o medalhão do tigre branco, basicamente querendo transformar ela num personagem heróico sem passar por toda a jornada de uma garota que viu o tio ser injustiçado até se tornar um personagem heróico. Ah, mas Porto, isso daí é besteira, a gente não vai ficar perdendo tempo com isso. Não é questão de perder tempo, é questão de construir o mundo em que você vive. Ninguém reparou que em Born Again temos uma sensação de que o mundo é vazio? Por mais que eles fiquem colocando as cenas da Bibi entrevistando as pessoas na rua, por mais que eles tentem mostrar que o mundo é maior, o mundo parece vazio. E por que o mundo parece vazio? Porque ninguém, além desse trio principal aqui da tela, consegue ter importância na história. Aí vai ter gente que com certeza vai comentar: ah, se você é tão sabichão, por que você não faz melhor? Cara, eu gostaria. Eu não vou mentir, não. Se vocês tiverem o contato de alguém da Disney que vocês puderem passar pra mim, eu adoraria ir lá e tentar fazer melhor. Porque, realmente, é complicado. E, assim, vocês não querem ouvir o que eu tô falando? Vocês acham que eu tô exagerando? Então deixa eu pegar pra você e mostrar como cada um desses personagens secundários poderia ser melhor construído. Vamos voltar para a série da Netflix na primeira temporada. Porque, basicamente, a Disney criou esses personagens, ela trouxe esses personagens pra cá pra ter o mesmo significado e carga dramática de outros personagens na série da Netflix. Ninguém percebeu? O Cherry é basicamente a Karen, tá ligado? A Karen foi o papel da detetive, o Cherry é o detetive. A Kristen é o Fogg. É o melhor amigo que tá sempre sem entender por que o Matt tá desaparecendo e tá morrendo de medo do que vai acontecer com ele. A Heather é o interesse amoroso, que na Netflix foi a Karen, a Electra, enfim. O Buck é ninguém menos do que o Wesley, o meu garoto Wesley, que teve um papel muito mais importante do que o Buck. Ângela Del Toro, ela é meio que uma personagem nova, então tudo bem. A própria Vanessa Fisk, que tinha a Vanessa na série da Netflix. Cara, na Netflix, a Vanessa, ela era uma personagem tão tridimensional. Você começa a conhecê-la como uma vendedora de arte, e aí ao longo dos episódios você vai vendo ela se relacionando com o Wilson, se abrindo aos poucos. Nós temos a cena no restaurante em que você não consegue entender até onde a Vanessa realmente sabe quem é o Wilson ou se ela não sabe, até o momento em que ele fala da arma que ela levou até lá, o que cria uma segunda camada na personagem. Aí você tem esse momento, depois você tem os momentos em que ela está com o Wilson e ela finalmente se abre, depois que eles passam a primeira noite juntos. Você vê ela arrumando o cabelo, toda despenteada, você vê ela vulnerável junto dele. E aí você começa a entender que ela se sente confortável nesse mundo de violência. Ela não é aquela pessoa que você achava que ela era na primeira aparição. E o que a gente tem aqui em Born Again? Ela é basicamente uma rainha do crime. É isso.
Não existe tridimensionalidade. Eles até tentam colocar isso, só que quando eles fazem isso, eles basicamente quebram quem ela era. Eles começam a colocar que não, ela se sentiu separada, ela quis procurar outra pessoa, tal, logo na primeira temporada de Born Again, o que basicamente vai completamente contra o personagem que ela era na série da Netflix, o que não faz sentido nenhum. O Buck é o segundo personagem que eu posso dizer aqui. Cara, é ridículo a diferença entre o Buck e o Wesley. Cada cena em que o Wesley aparecia, você sentia a conexão do Wesley com o Fisk. Eles tinham uma conexão que ia além do trabalho, que ia além de Wesley é o braço direito do Fisk. O Wesley parecia um amigo dele, parecia a única pessoa em que o Fisk confiava. O Wesley era... Eu até diria que em alguns momentos ele parecia ser como um filho do Wilson, ou um irmão, sabe? Você sentia que o Wesley se importava com o Wilson mais do que como um chefe, ele se importava como pessoa. E você via isso na forma como o Wesley lidava com as situações, na forma como ele falava sobre o empregador, na forma como ele tentava ajudar o Wilson nas coisas mais simples, como por exemplo quando o Wilson foi no primeiro encontro com a Vanessa, que o Wesley sugeriu pra ele um vinho que ele poderia usar, sabe? E você não tem nada disso no Buck. O Buck é basicamente um capanga. E acabou. Ah, ele tem uma personalidade, ele é um ex-agente da CIA e o cara, ok, mas ele ainda é só um capanga. E é esse o problema da Disney. A Disney não sabe escrever histórias com personagens. A Disney não sabe dar vida aos personagens. A única coisa que eles sabem é escrever uma trama e forçar os personagens a saírem do ponto A até o ponto B e tentar fazer isso guiar. E o fato de que as pessoas continuam achando que essa série é incrível só me mostra que a Disney consegue vender isso com hype, porque a gente coloca uma cena de ação aqui, uma cena de ação ali, e etc e tal, e uau, é incrível, mas não é. É pura ilusão. Eles não têm substância, eles só têm a beleza externa. E é exatamente por isso que eu me sinto um doido, porque eu tô aqui falando isso e a maior parte das pessoas não concorda comigo. Mas aí eu digo pra você, se você não concorda comigo, se você acha que eu tô exagerando, então faz o seguinte: assista a primeira temporada de Demolidor. Compare os personagens de lá com os personagens de Born Again, porque eles têm basicamente a mesma função dentro da história. E você vai ver como lá eles parecem pessoas. Enquanto aqui, a Debbie falou melhor do que qualquer um. Não é humano. Não chega a ser uma cópia mal feita. Mas é isso aí, galera. O vídeo era pra ser curto e acabou sendo só eu xingando e reclamando. Eu não acho que Born Again é a pior coisa que já existe. A série é boa. Só que o que me incomoda é o fato da galera querer vender isso como sendo a coisa mais incrível do mundo. O que, de longe, não é. Mas vocês acham que eu tô errado? Vocês acham que eu tô exagerando? Comenta aí embaixo. Eu vou adorar saber a sua opinião. Muito obrigado por estar comigo até aqui. E até a próxima.